Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Nosso convidado, o ex-vereador e ex-deputado estadual Manuel Mário de Oliveira. Nasceu no dia 7 de maio de 1934, no distrito de Nogueira, zona rural de Mossoró. Filho do agricultor João Francisco de Oliveira, natural de Caraúbas, e da dona de casa Joana Batista de Oliveira, natural de Apudi. Órfão de pai na infância, Manuel Mário veio para Mossoró aos 10 anos de idade e ingressou na vida pública como presidente da extinta Liga Operária. Manuel Mário de Oliveira entrou para a política em 1958 e exerceu 4 mandatos de vereador em Mossoró. Chegou a deputado estadual pelo PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Manuel Mário também atuou no INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, estando hoje aposentado. Formado em Direito pela UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Manuel Mário de Oliveira ainda exerce a advocacia, especialmente na área previdenciária. Manuel Mário, que atualmente exerce a função de tesoureiro do DEM, Partido Democrático, é solteiro, sem filhos. Esta entrevista foi gravada no dia 18 de agosto de 2007, na residência de Manuel Mário, no bairro Nova Betânia. Nosso entrevistado da semana é o ex-vereador, deputado estadual, Manuel Mário de Oliveira. Um nome muito conhecido na cidade. Um homem que fez história aqui em Mossoró, e que hoje ainda trabalha, ainda participa diretamente do movimento político da cidade. Manuel Mário, eu lembro-me quando você era vereador, ou até logo após, e em conversas lá com Tarcísio Maia, no alpendre da Fazenda São João, Tarcísio costumava dizer assim: Manuel Mário de Oliveira, seja bem-vindo, você não me traz problemas. Era um estilo seu de fazer política, é esse? Nós não gostamos de criar problema para os nossos correligionários, para os nossos chefes políticos. Mas nós vamos já conversar sobre política, muita política com o Manuel Mário. Porém, eu gostaria, Manuel, só a guisa de informação para o nosso telespectador, de onde é a sua procedência? Você é mesmo daqui de Mossoró, não? Eu sou de Mossoró, sou mossoroense, nasci no município de Mossoró, só que na zona rural de Mossoró, nasci no sítio Nogueira, aqui da zona rural de Mossoró. É aqui perto de Jucuri? É aqui perto de Jucuri. Jucuri. Fica após Jucuri. Perto de Jucuri, perfeito. Ô Manuel, e aí você, como é uma descendência de quantos irmãos? Você teve quantos irmãos? Nós foram 7 irmãos, morreram 2 crianças e sobreviveram 5. Hoje somos 4, porque nós tínhamos uma irmã que morava no Rio de Janeiro e morreu também já com a idade avançada. Eu estou cumprimentando aqui algumas de suas irmãs. Quantos eram homens? Homens só eu mesmo. Só você? Era 4 mulheres e eu, também o homem da família. Eu estou sabendo, Manuel, que você perdeu seu pai cedo, não? Foi. Meu pai faleceu em 1944. Em 1940... eu tinha 6 anos de idade. Aí tivemos que enfrentar a dureza da vida e fomos assumindo a responsabilidade e não tive como tergiversar. Fui enfrentar os problemas e trabalhar. Você basicamente passou a ser arrimo de família, né? Pois é. Porque a sua família, formada por 6 irmãos, em que 5 eram
são femininos, né? Quatro, né? Isso naquela época, né? Hoje não, hoje até que as mulheres têm um campo de ação muito presente, muito atuante, né? Mas na época precisava você ser o que chamava a responsabilidade, a representação, né? É verdade. Na época era muito difícil a vida, principalmente para uma viúva pobre, camponesa, que naquela época não se falava nem em previdência social. Hoje, uma senhora viúva no campo, com certeza ela fica com a pensão para ajudar na manutenção da família. E como foi sua evolução? Você chegou aí para a escola? Teve tempo de estudar ou começou a trabalhar logo? Como foi isso? Não, eu fui assim, eu morava, depois eu vim morar no sítio Solidão, de propriedade de João Nicéras de Moraes, e ia estudar no Jucuri, que eram 3 quilômetros distante. Eu tive a primeira escola no Jucuri. Depois, aí vim embora para Mossoró, aí fui trabalhar e estudar. Aí eu vim para aqui, para a casa dos meus parentes, de Joaquim Felício de Moura, que foi um dos mentores, dos elementos que me ajudaram, né? Tanto me acolheu na sua casa, na sua residência, como também ele ajudou na busca de empregos para mim. Então você começou, porque Quinca Moura, como era conhecido, não era? É verdade. Joaquim Felício de Moura, chamado popularmente Quinca Moura, ele já tinha, evidentemente, militância política, não? Já tinha militância política. Aí então, eu via na casa dele as reuniões políticas daquele tempo. Tá certo. E você já menino ainda? Na redemocratização do país, na campanha de 1945, quando foi redemocratizado o país, eu vim para Mossoró. Com 10 anos de idade, eu tinha 10 anos, e via na casa dele a movimentação política, conhecendo aqueles políticos, aquela história. Tá. Então, você já começou a ter suas primeiras... João Nicéras também, na época, já era político? João Nicéras de Moraes é uma das maiores figuras humanas que eu conheci da minha vida. Ele foi vereador, foi presidente da Câmara de Vereadores, foi comerciante aqui na cidade, foi um cidadão de muita importância, de muito valor. E teve uma participação forte na sua vida? Teve, muito forte. Muito forte. Formação, né, Manel? De formação, e até na parte política ele abdicou da candidatura dele, mandando votar no meu nome para vereador na minha primeira eleição. Foi. Muito forte. Certo. Mas retornando um pouquinho mais, um pouco antes, na sua adolescência, você, na residência de Quincas Moura, você chegava a trabalhar em quê? Você tinha atividade em quê? Eu tive, na residência dele, eu trabalhava com o cunhado dele, no Café Luz Brasileiro, que era ali ao lado do Bradesco, na Coronel Vicente Saboia, né? Sim, certo. Era do cunhado e da cunhada, do Horácio Luceno e de Pepeu Frota, e eu comecei a trabalhar ali. Quando deixei ali, eu fui trabalhar na fábrica de óleo de Quinca Duarte. Certo. Aí fui classificar oiticica, pesar oiticica e comecei a trabalhar lá. Quando deixei a fábrica de Quinca Duarte, aí fui trabalhar com o próprio Quincas Moura, que ele tinha uma fábrica de mosaicos, e eu fui trabalhar com ele até 1956, quando fui nomeado para o Instituto Brasileiro do Sal. Eu sou um exemplo, né, de a pessoa, seu sobrinho, com 8 anos, já vim morar na sua casa para estudar, eu nasci no interior, e ele contribuiu não só do ponto de vista, digamos, físico, mas principalmente do ponto de vista intelectual, do exemplo, da educação. E eu morei na sua casa durante 10 anos, ininterrupto. Depois viajei para cursar a faculdade, retornei, mas sempre mirando esse exemplo, né? E, com certeza
ele contribuiu com meu pai, com minha mãe, na minha formação. E é nele que eu busco sempre o exemplo da ética, da honestidade e do trabalho para nortear minha vida. E o seu primeiro emprego público foi no Instituto Brasileiro? Instituto Brasileiro do Sal. Brasileiro do Sal, foi. Certo. Ali foi uma época que Mossoró também marcou, não foi, Manuel? Marcou. E hoje ainda se perturba, ou ainda se pergunta, por que desapareceu o Instituto Brasileiro do Sal? Foi o Instituto Brasileiro do Sal foi substituído pela Comissão Executiva do Sal, mas mesmo assim a escola ambulatório Cunha da Mota, que era ali onde hoje é o PAN do Bom Jardim, que foi o Hospital Francisco Menescal do Instituto Brasileiro do Sal. Isso. Esse, no meu tempo, foi antes do hospital. Eu fui diretor do Serviço de Assistência Social dos Trabalhadores de Salina, prestado pelo IBS. E depois você saiu para onde? Não, aí quando eu saí do Instituto Brasileiro do Sal, que foi extinto o Instituto, eu fiquei na Comissão Executiva. Quando foi em 1968, aí chegou a minha transferência para o INPS. Em 1968 eu fui trabalhar no INPS. Aí, Instituto Nacional de Previdência Social. Porque houve a unificação e foi criado o INPS na época. Né? Isso. Aí nesse momento você começou a ser político? Não, aí a política eu comecei em 1958. Quando da campanha... Já bem depois. Foi da campanha de... porque eu comecei a trabalhar no Instituto do Sal em 56. Sim. Quando foi em 68, eu fui transferido, tá mas certo. Aí eu já era vereador, Tá certo. Fui vereador em 58. É isso mesmo. Fui vereador em 58, em 62. Então você alcançou a época política de Mossoró na sua mais pura efervescência. Foi, a época política naquela época nós fizemos a campanha de 58, depois vem a campanha de 60, que foi a campanha de visual na histórica, que abalou o Estado todo, né, e movimentou todo o Estado, comandada pelo Dr. Luiz Alves, que foi a grande liderança da época, né. Manuel, e você, logo na primeira eleição que você foi candidato, você já foi eleito? Fui eleito na primeira eleição. Na primeira eleição, eu ponderei, eu disse a Mota Neto que eu não tinha condições de eleição e achava por bem deixar para outra oportunidade e coisa. Aí ele disse, olha, Manuel Mário, você só não é vereador se não for candidato. Se for candidato, você se elege. Tudo bem. Aí vai e tal, e Kim Carmoura, João de Serra, entre, seu João era vereador e candidato à reeleição, mas ele insistiu que eu devia ser candidato. Eu fui candidato e concorreram 81 candidatos. Eu fiquei em 8º lugar na ordem entre os vereadores. Aí fui, desempenhei a atividade e depois fui candidato novamente, aí fui candidato à reeleição e fui aumentando. Que eu tive a oportunidade de, em cada eleição, fazer mais do dobro nessa do que a outra. Foi, né? E você foi eleito a primeira vez muito jovem ainda, né, Manuel? Foi 23 anos. 23 anos. E quantas legislaturas você teve? Eu tive 4 legislaturas. Foi? 4. 3 de 4 anos e 1 de 6. Eu fui vereador 18 anos. 18 anos. Aí, e sempre votações crescentes. Crescentes. Eu tive, na minha primeira eleição, 329 votos, na segunda, 682, e na terceira, em 1966,
1.445 votos, que era muito voto. Muito forte para a época, muito voto. Hoje já é, imagina na época. Pois é. Porque naquela época o vereador da nossa coligação, o menos votado, foi eleito com 379 votos. Era pau de arara, né? Era primo de Andró, né? Andronico Leite. Muito bem. Manuel, e isso deu estímulo para que você saísse deputado? Foi. Aí quando... Você sabe que a política tem suas sutilezas, os políticos sabem fazer a coisa e sabem dividir as coisas. O doutor Luiz Valls achou que eu devia ser candidato a deputado. Tudo bem, candidato. Mas, em contrapartida, ele subdividiu a cidade. Ele botou mais Luiz Sobrinho e Assis Amorim. Então, tirou as condições de Mossoró eleger. Daí ficavam três, né? Ficavam três, né? Aí, como foi naquela época, em 74, na época do PMDB, que elegeu a Genô Maria, etc. e tal, Mossoró terminou elegendo Luiz Sobrinho e Assis Amorim. Então você assumiu logo assim. E eu fiquei na segunda suplência, né? Eu vim a assumir a Assembleia Legislativa com a eleição de 82. Eu fiquei na segunda suplência também. Aí fui convocado e passei por lá uma temporada. Muito bom, muito bem. Olha, naquele momento você lembra-se, fazer política é muito diferente de hoje? Era muito diferente. A política daquela época, a gente fazia e via no eleitor mais amizade, mais espontaneidade para votar, até porque não tinha o mercado. Não se falava na compra do voto. Na realidade, nunca se faz política sem gastar. Sim. Mas não se tinha preocupação de vá comprar fulano para ele ficar com você. A política era mais fácil, era melhor de se trabalhar. Eu, por exemplo, eu fui eleito 4 vezes vereador e eu não tinha capital para gastar, até porque nós tivemos muito do nosso tempo sem subsídio. Sim, você passou exatamente a fase... Quando o presidente Castelo Branco assumiu, a gente tinha um subsídiozinho pequeno e tal, mas foi extinto o subsídio para vereador. Só no governo, no final do governo do Carrasta Azul, foi que foi restaurado subsídio para vereador. O período de 64 a... Acho que chegou perto aí de 78, por aí assim. Por aí assim. Aí você vê que o vereador era um homem a serviço mesmo da comunidade. A serviço da comunidade. O vereador era um servidor público que trabalhava por vocação, gostava da política, e você vê que eu fui vereador esse tempo todo, 16 anos, nós fomos vereador liderando a oposição. 2 anos, tínhamos o eleito prefeito, mas um prefeito que não deu cartaz a ninguém. A Luiz Valls foi cassado e Antônio Rodrigues ligou-se mais ao Grupo Rosado do que mesmo ao nosso grupo, sabe? Mas mesmo assim, aí tinha que fazer o trabalho de Mossoró. Ver assim que era um vereador que não tinha salário, quer dizer, não recebia proventos, não recebia vencimentos nenhum, e portanto fazia uma atividade meramente vocacional, era dedicado mesmo à política. E como o Manuel próprio já falou, a política era feita de uma forma do entendimento entre as pessoas. Então havia um contato assim muito franco, não é, Manuel? Entre o eleitor e o político. É verdade. E aquela confiança você retribuía através de ações, de atos, de processo. Quando foi para ele nascer, meu pai, só tinha nós 3 de mulher, né? Aí ele
tinha muita vontade de ter um filho homem. Aí, quando ele nasce, no dia que ele nasceu, de noite, ele nasceu à noite, aí quando ele saiu, aí disse assim, nasceu meu bacharel. Aí ficou muito satisfeito e foi. Aí foi tempo que ele ficou pequeno. Quando o papai morreu, ele ficou muito pequeno, ficou com 6 anos. Aí mamãe chorava, ele dizia, mamãe, não chore não, que eu vou trabalhar para a senhora. Toda a vida foi uma pessoa muito boa, muito da gente querer muito bem, uma pessoa muito importante. Para nós é irmão e pai. Interessante é que naquele tempo a prefeitura era muito mais próxima da Câmara, até fisicamente, não era? Era fisicamente nós trabalhávamos, a Câmara realizava as suas sessões numa dependência da prefeitura, numa sala da prefeitura que tinha uma porta para o gabinete do prefeito. A gente fazia o discurso aqui na tribuna da Câmara e o prefeito ouvindo no gabinete. E vocês levantando a bandeira da oposição? Da oposição. Em 1960, eram 15 vereadores de Mossoró. Ficou 2 na oposição e 13 no governo. Ficou eu e o vereador Romo Negreiros sustentamos a oposição durante muito tempo. Uma oposição vigilante, uma oposição de ideias, de planos, de projetos. Né, Manuel? O prefeito Raimundo Soares, ele sempre era um cidadão muito aberto, muito inteligente. Muito inteligente. Muito inteligente e fez um excelente trabalho. A administração dele, eu considero, para a época, muito boa. Até porque teve o processo da universidade, teve tudo que ele trabalhou. Nós estávamos numa campanha, na campanha de Duarte Filho para prefeito, e ele candidato. Aí ele chegou lá em casa, num jipe aberto, aí me perguntou a casa de uma pessoa no Alto da Conceição. Aí disse, Manuel Mário, da casa de fulano. Eu digo, eu ensinei e tal. Não, eu sei não, eu queria que você fosse lá comigo. Eu digo, Raimundo, eu vou para você, e eu vou com você e vamos terminar dizendo que eu estou aderindo a você e tal, essa coisa. Não tem perigo de dizer não. De outra pessoa talvez dissesse, mas de você não vão dizer não. Até porque eu estava organizando um comício para Duarte Filho na minha casa dessa noite, desse dia, né? Aí ele disse, você vai e de noite você diz que é para votar em Duarte Filho, não é para votar comigo não, que não dá certo. Não sei teve isso. Era um homem muito sério. Era uma figura. Inclusive eu quero fazer um registro aqui para as pessoas que estão na cidade, mas que não conhecem propriamente a história da cidade. O Raimundo Soares, que o Manuel Mário está se referindo, foi prefeito da cidade e foi o criador da universidade que hoje é a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ele e o professor João Batista Cascudo Rodrigues. João Batista Cascudo Rodrigues como secretário de Educação, que na época não tinha um nome propriamente de secretário, era mais um gabinete de educação. Então nós devemos muito na história de Mossoró exatamente ao senhor Raimundo Soares, prefeito da cidade de Mossoró, que deixou essa semente que hoje nós sabemos que é do tamanho do Rio Grande do Norte. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte hoje está presente em todas as regiões do Estado do Rio Grande do Norte. E Manuel fez parte diretamente naquela época, não é, Manuel? Foi, na composição, na construção, não é? Foi. Desse processo todo. Tivemos aquele processo, nós acompanhamos de perto todo o tempo, né? Exatamente. Ali, João Batista Cascudo Rodrigues, muito interessado pelo processo e tal, e Dona Ozelita, muito minha amiga e muito senadora, né, do nosso grupo político e tal, e acompanhamos. João Batista sempre nos convidou para aquele movimento
aquelas comissões da criação da universidade, essa coisa toda, nós tivemos de perto. Isso mesmo, isso mesmo. Dona Ozelita, que o Manuel está se referindo, é a mãe de João Batista Cascudo Rodrigues, que também teve presença muito marcante na cidade de Mossoró, não como uma representação política, mas fazia o corpo das chamadas senadoras. Era que era um movimento político. Foi uma professora de muito destaque, né? Professora de destaque. E fazia parte de um movimento político pró-Aloysio Alves. A senadora, ela, Edith Soto, Neide Paula, aquele povo. Manuel, e no seu tempo, quais os vereadores? Você tem assim uma memória para que nós possamos registrar aqui alguns que foram contemporâneos seus? No meu tempo nós tivemos Rômulo Negreiros, tivemos Heloísa Leão, João Manuel Filho. Heloísa, por sinal, a primeira vereadora. A primeira vereadora da cidade. João Manuel Filho, José Bernardo, Arnaldo Miranda da Rocha, Paulo da Costa Carvalho, Elvírio do Carmo Rebouças, Afonso Leonardo, foi meu contemporâneo. Chico Leonardo, que foi da primeira legislatura, Evaristo Nogueira, tudo da família, né? E Chico de Clara, fui vereador com Chico de Clara. Expedito também? Expedito é o eterno vereador de Mossoró. Expedito, você não é dizendo que ele participou. O Chico de Clara, ele, Berício e Bernardo, todos três foram meus colegas. O pai e os dois filhos. E Dodoca, que era ligado a ele. Que posteriormente assumiu aquela liderança, né? Mundoca Firmino, na primeira legislatura. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho, Manuel. Você, deputado, você assumiu a Assembleia Legislativa, teve lá também uma presença muito marcante, não foi? Em termos da região de Mossoró, não foi? Nós tivemos muitas oportunidades de apresentar alguns trabalhos, algumas coisas, né? E ficamos gratificados de ter assumido e também de ter tido a oportunidade de apresentar alguns trabalhos, alguma coisa. Você, na época, passou a ser também presidente de partido. Eu fui presidente de Mossoró, eu fui presidente do antigo PSD antes da Revolução. Que era aqui em Mossoró. Eu fui presidente, que o Major Teodorico era presidente do Estado, e Mota Neto, Francisco Mota, Joaquim Feliz, todos esse povo eram filiados ao partido, né? Fui presidente do PSD, depois fui presidente do MDB e depois do PMDB, né? Nós fomos presidente desses partidos. Quando eu entrei nos partidos, sempre queriam que eu ficasse participando do diretório, da direção do partido. Sei nem por quê. Uma coisa que você tem que estar bem memorizado, o telespectador, é que o Manuel foi um político de uma linha que teve uma posição sempre oposicionista. Não é, Manuel? Você passou, o MDB era a oposição da antiga Arena, não é? No início da Revolução, no início, quando ficou Arena e MDB, Aloysio Alves ficou na Arena, que teve aquela Arena 1, Arena 2, Arena 3, né? Isso. As sublegendas, né? Ficou ele numa sublegenda e outra com Dinarte, o senador Dinarte Paris. Certo. Quando Aloysio foi cassado, aí o grupo de Aloysio ingressou todo no MDB. MDB. E depois foi fundado o PMDB. Foi fundado não, foi acrescido a sigla, né? PMDB. Aí eu já era presidente do MDB, aí passei a ser presidente do PMDB. Aí fui uma temporada, depois passou para Janum Soares, a presidência. O que